Olá, Ana de Brito aqui novamente para mais um vídeo da série Numerologia Evolutiva e hoje a gente vai falar o que a gente pode fazer em cada número. Lembra? A gente tem ali, cada número representa um campo da nossa anatomia energética, uma área de consciência. Então, a partir daí, pode ter alguns comportamentos, algumas coisas que a gente coloque na nossa rotina que podem ser muito positivas para essas áreas de consciência, para essas energias. Então, a gente sempre fala que a área de consciência desvitalizada vai sempre gerar algum tipo de questão ali, algum bloqueio mesmo na nossa vida, tá? Tanto a nível mental, quanto a nível emocional, quanto realmente na fragilidade da gente espiritual. Então, sempre essas questões podem dar aí, vão impactar todas essas áreas. Quando a gente tem essa data de nascimento, lembra que eu falei, são 5 números que a gente tira da data de nascimento, então a gente tira alma e karma, ok? 2 desafios. A gente tira o presente divino, que é uma energia muito positiva, né? Que a gente traz como força. Depois nós temos a vida passada, que é o destino também, que é o ano completo, né? Que também pode trabalhar como uma força ou como algo que ainda tem que ser trabalhado. Então tem ali um desafio associado, mas também tem uma força já, que é algo que você já conhece, e tem a missão ou caminho de vida. Então esses são os 5 números. Lógico que a gente vai ali, quando a gente vai fazendo a numerologia, a gente pode desdobrar isso em várias coisas, tá? Mas esses 5 números são muito fortes para gente e eles podem dar para gente muitas respostas. Eu tenho percebido muito que a verdade é que quando a gente olha a numerologia das pessoas, e eu falei no último vídeo até sobre a questão dos percentuais que a gente pode estar ali tanto desafiados quanto para mais, tanto para mais quanto para menos em cada área de consciência dessa, eu percebo que quando eu falo aquilo, me parece ser muito difícil, né, a pessoa se analisar. Óbvio que tem muitas variáveis, né? Então, realmente são questões muito variadas ali. Lembrando também que a gente tem vários corpos espirituais, então a gente tem todos os corpos, né? Nós não somos feitos só desses 5 corpos, nós temos os 11, as 11 áreas para trabalhar. Então, claro que em algum momento, uma dessas outras áreas, que podem ser até um número oculto ali, que lógico que a gente não daria para dar todos os números, porque aí os vídeos ficariam muito mais complexos, então isso realmente teria que ser um aprofundamento. Mas esse número que está ali, associado ali, oculto de uma certa forma, porque não foi explicado, ele pode estar ali também com alguma deficiência de energia. Então é por isso que eu acho importante, às vezes, a pessoa não tentar ser tão superficial, tentar se aprofundar um pouquinho mais, porque assim, os vídeos eles estão bem simples já, mas o que eu vejo é que as pessoas parecem que têm um interesse só naquele ponto, naquela coisa muito pontual, e acaba não conseguindo pegar realmente o potencial da série, o potencial de se trabalhar com a energia desses números, tá? É importante, o que eu vejo hoje é muita gente muito perdido porque não sabe para onde ir mesmo, não se conhece. Então o processo de autoconhecimento, ele não é tão simples quanto as pessoas pensam. A gente acha muito que a gente acha que é uma coisa, mas depois a gente vai ver que é muito diferente, né? Eu acho que tem pessoas que têm a sorte de perceber que elas são muito diferentes do que elas achavam, porque a partir do momento que a gente acha que a gente é muito diferente do que a gente é sinal que a gente evoluiu. Tá bom? Então a gente não ficou na mesma coisa, a gente não ficou repetindo o padrão, não ficou repetindo os erros que a gente estava acostumado. Então faz parte desse autodesenvolvimento, eu acho, essa desconstrução. Tá? Então a numerologia é um processo, é um meio, né? É uma ferramenta, é um meio pelo qual você pode fazer esse trabalho e pode te ajudar bastante nesse processo. Então a gente vai falar hoje sobre algumas coisas que nós podemos fazer para que a gente possa dar energia a esses números. Lembrando que
Como eu falei, muitas pessoas podem ter aqueles números ali ocultos, então se ela perceber alguma falha ou alguma desvitalização em alguma dessas áreas, mas ela não está vendo isso na data de nascimento dela, pega essas coisas que eu estou falando, vou falar hoje, e faz, né? Incorpora na sua rotina, que pode ser que você veja que de repente aquilo que você está passando melhora um pouquinho, tá bom? Então vamos ampliar a mente. Não vamos deixar tudo em caixinha, porque é muito difícil a gente trabalhar com energia, o mundo sutil, e todas essas áreas de consciência e todo esse processo de uma forma muito linear, tá? A gente tem que realmente dar uma ampliada na mente para que a gente possa acessar todo o potencial da ferramenta, tá bom? Vamos lá? Lembrando que a gente vai ficar aqui embaixo com a minutagem de cada número, mas repito, cara, olhe os números todos, tá? Que vai ser importante, porque como aqui a gente vai trabalhar, falar um pouquinho daquilo que você pode fazer para ampliar essas áreas de consciência, para vitalizar essas áreas de consciência, ou seja, trazer energia para elas, para que elas possam se expressar da melhor forma possível, com certeza você vai poder aí ajudar muita gente só falando. Entendeu? Só falando, você tem esse 2 aí, ou você tem esse 3 aí, ou você tem esse 4 aí, talvez você possa fazer isso, aquilo, né? Fala, pensa no seu filho, pensa no seu marido, na sua esposa, sei lá, na sua companheira ou no seu companheiro, e a partir daí você pode, de repente, ajudar muita gente, tá? E também, se você puder, por favor, dá seu like, compartilha, porque eu acho importante realmente que hoje a gente se conheça melhor, tá? É importante a gente se fortalecer emocionalmente, a gente está entrando aí numa época bastante, quer dizer, a gente está saindo de uma época muito difícil e entrando numa outra época que também pode ser muito positiva, mas sempre quando a gente se fortalece emocionalmente, tudo fica muito mais fácil, tá bom? E a gente também, se conhecendo, a gente é capaz de viver aquilo que a gente veio viver e não ficar apegado aí aos nossos erros do passado, não ficar apegado às nossas dores, aos nossos dramas, aos nossos traumas, né? É melhor a gente realmente resolver se libertar do que ficar aí preso nesse passado, tá bom? Então vamos lá para os números? Então, gente, vamos para o número 1, talvez o que você possa incorporar aí, se você está vendo que esse seu número está bem debilitado, está desvitalizado e está gerando todos aqueles comportamentos aí que eu falei na série inteira. Quem quiser, quem ainda não assistiu, vai lá e assiste os outros vídeos, tá bom? É importante porque ali tem toda a parte positiva dos números e toda a parte que está subdesenvolvida, desvitalizada. Então, a gente vai falar do 1. O 1, ele é muito positivo, ele é um número que, se a gente pensar bem, ele é alimentado pelo chakra básico. Então esse chakra, qualquer coisa que você vai estar trabalhando com esse chakra é positivo para esse número 1, vai trazer vitalidade para esse número 1. Ele também tem uma ligação boa com o reino mineral, e a partir daí a gente faz aquela escadinha, né? Reino mineral, terra, terra, olfato. Então por isso que os óleos essenciais são muito bons para o número 1. Eu fiz a escadinha para vocês entenderem por que o óleo essencial é bom. Então não é um tipo de óleo, tá? Qualquer óleo, óleos essenciais, qualquer coisa que vai trabalhar o olfato do número 1 é importante, ele vai poder ter maior aproveitamento. Tá? Então o tratamento com óleos essenciais para o número 1 é legal, é muito bom, ele vai fazer muito mais talvez do que para outros números. Ele também precisa treinar o afeto, treinar esses sentimentos, deixar o sentimento vir à tona. E o que ele vai fazer com isso? Ou ele vai treinar de forma consciente, que a gente também faz as nossas escolhas. Lembra que quando a gente quer mudar hábitos nocivos, lógico que a gente vai indo contra aquilo, né? Então aquilo vai dar um pouquinho de trabalho. Da mesma forma esse 1, ele não veio
ele não gosta muito, né, de atuar pelo coração, né, se ele está desafiado. Mas ele veio exatamente treinar isso. Então, se ele puder treinar, ter consciência que é importante essa expressão. Mas ele pode expressar isso através de um teatro, de uma dança, de uma mímica. Então, tem outras formas dele gerar começar a tomar mais gostinho, tá? Pela expressão dessas emoções e desses sentimentos, sem se sentir mal ou humilhado ou qualquer coisa do gênero. Ele também pode ter um animal de estimação, um cachorrinho, tá? Porque como ele fala de o cachorro, essa relação que a gente tem com esse animal de estimação, ele traz muita gente a percepção do amor incondicional, da lealdade, da fidelidade, né, do carinho, da atenção. Então, todo esse processo, ele é muito importante para para ele começar a adquirir isso como uma coisa normal, sabe? Ele começar a expressar todo esse sentimento, essa emoção e essa troca com esse ser que tem tanto amor incondicional pela gente, né, pelo seu dono. Outra coisa que ele pode fazer é jogar mesmo, sabe, como uma criança. E esse animal também vai dar essa oportunidade para ele conseguir ser mais infantil, deixar essa criança vir à tona. Então ele pode fazer isso com outras pessoas, treinando, ou pode fazer isso com esse animal, que não vai julgá-lo, né? Que isso é importante para ele. Então fazer esse treino é importante. Ele pode tomar suco de clorofila, porque faz muito bem para o psyllium ou a linhaça, tá? Esse já tem, eu acho que em pílula ou tem mesmo a semente. Qualquer coisa que tenha raízes, comer raízes também é importante. Lembra, a gente está falando de chakra básico, então qualquer coisa que está debaixo da terra é importante. Danças mais firmes, né? Danças que, tipo uma dança africana, algo similar também, vai trabalhar muito essa terra, então também é muito positivo para esse E para o é muito importante também ele melhorar a inflamação, principalmente do intestino, então ter o intestino regular, tá? Então, comer bastante fibra, lógico que cada um tem também, tem pessoas que têm problema de intestino, não pode comer muita fibra, seja o que for, manter o intestino sempre bem redondinho, bem ativo. Hoje tem probióticos, prebióticos e etc, né? Ou manter uma alimentação saudável para que o intestino esteja funcionando regularzinho, sabe? Porque é um órgão extremamente importante para esse número tá bom? Vamos lá pro 2? Esqueci da pedra do 1. A pedra do 1 é a ametista, tá? Também é uma boa pedra para se usar para o 1. Vamos lá para o 2. Então vamos falar do 2. O 2 tem, vou falar logo da pedra para não esquecer, a pedra rubi, tá? E ele tem que fazer a conexão. Então o 2, ele necessariamente ele tem que destravar muito também. Então a gente fala que o rock, não, gente, tudo eu vou falar aqui, mas óbvio vocês têm que ter discernimento, né? O rock, a música rock, ela é boa pra gente destravar, tá? Então o 2, se escutar rock, se dançar, né? Também é muito bom. A dança do ventre é muito bom, lembra? A gente tá falando de novo do chakra. Então o segundo chakra, então essa flexibilidade, tudo que te der flexibilidade, né? Como a dança do ventre, no caso, vai estar trabalhando essa questão, mas o 2 também é alimentado pelo chakra básico. Então, tudo aquilo que você puder fazer pelo chakra básico também vai gerar um resultado aqui nesse 2, mas ele também já vai pegar esse chakra, esse segundo chakra. Então, dança do ventre, trabalhar com artes marciais, porque eles falam da energia aqui, né, dessa região do umbilical, então eles vão trabalhar muito essa força daqui dessa região, então a arte marcial é muito bom, a acupuntura é muito bom pro 2. O 2 tem a ver com o paladar, né? Como da mesma forma que eu falei do 1, que é o olfato, então o 2 tem a ver com o paladar. Então, de repente, trazer mais esse paladar, ou seja, para ativar mais o chakra através da alimentação, e aí a gente tem muita informação sobre as cores. Lembra que a cor, tanto a cor vermelha, e a gente vai falar das raízes de novo, porque também vitaliza esse 2, quanto a cor laranja. Então
todas as raízes, de repente, laranjas, você pode associar na sua alimentação, que você vai estar trabalhando um pouquinho esse paladar, então desenvolvendo também isso. A corrida é muito bom para o número 2. E o número 2, o suco de pepino. Então você pode trazer o suco de pepino aí como um hábito aí positivo para a gente desenvolver isso através desse paladar, né? Desse palato. O que você tem que fazer também? O 2 é importante que ele comece a selecionar, ele comece a perceber da importância dele selecionar as coisas na vida dele. Então, selecionar amizades, selecionar música, selecionar leitura. Ou seja, ele tem que se tornar uma pessoa mais seletiva, até porque, lembra, ele se mistura com todo mundo e com todos para poder pertencer àquele lugar. Então ele tem que tomar essa decisão de começar a selecionar tudo e a todos que estão aí à volta dele, tá bom? Ele tem que também, preferencialmente, fazer um diário, que é importante, ele ter essas experiências espirituais, ele tem que realmente ter um instrutor, então buscar uma instrução espiritual, então isso é importante para ele. Ter a questão da meditação, de trabalhar essa conexão maior, seja com o anjo guardião, seja com o eu superior. Lembra, a conexão vertical é importante para ele trazer para a vida dele, porque é a forma que ele vai perceber que ele já é quem é, por ele ser quem é. Né? Então ele não vai ficar com aquele sentimento de menos-valia, de não pertencimento, então é importante. Então estudar bastante, lógico, mas ter um instrutor espiritual, ir em busca de um instrutor espiritual realmente que o fortaleça, tá? Lógico que a gente não quer que esses dois fiquem numa caixinha, não é isso que ele quer. Ele tem que ter realmente uma escolha de um caminho que possa levá-lo a achar essa conexão maior, porque nem sempre a gente consegue sozinho, tá? Então, trazer melhores leituras é importante, fazer esse diário, deixar o ser interno dele vir à tona, ou seja, escrever, tipo, sem pensar, sabe? Senta ali, escreve, deixa a intuição dele para que ele possa. Deixa a intuição dele vir à tona, se concretizar, para que ele possa entender que existe algo muito maior que pode ser canalizado por ele, tá bom? Então isso é importante para o 2. Vamos lá para o 3? Então vamos lá, 3, gente. 3 é o citrino, tá? Antes que eu esqueça, porque agora eu vou falar sempre a primeira coisa, a pedra. Ou seja, essa pedra você pode usar, né, de várias formas, até em termos de meditação, a gente sabe disso. Mas se vocês tiverem interesse aí de saber algumas meditações, alguma forma de usar esses cristais, é só me falar aqui nos comentários. Quanto mais vocês comentarem, mais eu faço vídeo. Porque eu tenho muito pouco comentário e eu preciso de comentário. Mas vamos lá. O 3, ele tem que rir. Então, como ele é a mente positiva, ele tem que rir. Ele tem que expressar esse entusiasmo pela vida e a partir daí ele viver todo o potencial desse corpo, dessa área de consciência. Então, tudo aquilo que puder fazer você ficar leve e rir e sorrir, ou seja, você tem que ler livros mais divertidos, você tem que assistir comédias, filmes engraçados, você tem que ter leveza na vida, ou seja, trazer para você momentos de leveza, você tem que fazer contemplação, ou seja, ter vários momentos junto à natureza, tá? Porque a natureza para o 3 é muito energizante, então mesmo que você não tenha por exemplo, às vezes a gente realmente mora num lugar ou trabalha muito e acaba não tendo, né, como entrar muito em contato com a natureza, mas assim, sempre que um 3 puder fazer isso é importante, tá? Mas que ele tenha pelo menos o cultivo de alguma planta, algum cantinho na casa dele que ele possa ter contato com planta, que é muito importante para ele, tá? Vai fazer muito bem. O 3 também, ele tem que estudar tudo que passe. Eu botei aqui para curar o emocional, mas não é só isso. O 3 tem que realmente conseguir ter força de ver o lado sombrio dele, sem se sentir mal, entende? E para isso ele realmente tem que ter um trabalhinho de
de adquirir conhecimento, tá? E trabalhar muito, ele pode muito usar os florais, porque os florais para o 3 faz muito efeito assim para ele, para que ele entenda e compreenda mais o lado negativo dele de uma forma leve. Porque lembra, o 3 tem que fazer tudo de forma leve. Para ele, tudo tem que ser leve, tudo tem que ser, passa pela compreensão. Ele tem que compreender aquilo que ele tem de errado e não entrar em culpas, em remorsos, em ressentimentos, em raivas e nada disso. Ele tem que simplesmente se perceber como um ser em evolução e que tá tudo certo, desde que ele aprenda, desde que ele dê a volta por cima. Então isso é importante para ele. E o 3 com relação ao corpo, ele pode subir escada rápido, então é um tipo de exercício bom para o 3, ou rotacionar o corpo, tá? Então qualquer exercício que você vai fazer rotação, tá? É importante para o 3, vai estar energizando aqui o terceiro chakra. Lembrando sempre que os corpos não são só alimentados, ou seja, vitalizados pelo chakra que representa, tá? Eles são vitalizados pelos chakras inferiores também. Então, quando a gente fala de 3, a gente também vai ter aí um potencial, tem que se trabalhar o primeiro e o segundo também. Mas você fazendo isso, você vai estar trabalhando o 3 de uma forma bem, bem legal, tá bom? Lembrando sempre dessa questão do rir. Gente, um 3 quando tá mal tem que ir pro espelho e se achar graça do que tá passando, tá? A verdade é essa. Ele tem que achar graça de tudo. Ele tem que encontrar um jeito de achar tudo, um jeito de tudo sorrir, tudo de ver de forma positiva e entusiasmada. Tudo, ver tudo como uma forma sabe, de dar a volta por cima. Ele tem que aprender a fazer isso, né? Gostar, sabe aquela coisa? Eu rio de mim mesmo. Isso é importante, tá? Pro 3. Eu rio de mim mesmo. Lembra, o 3 tem a questão da imagem muito forte. E pode ficar muito melindrado quando a imagem dele pode ficar um pouquinho suja, ele já se sente péssimo, né? Tem a questão do ego muito forte. Então, ele tem que aprender a rir de si mesmo. Então vamos aproveitar aí bastante as comédias, olhar para o espelho e realmente gargalhar das bobagens que faz e dar a volta por cima, que tudo é bobagem no final, né? No final vai chegar lá na frente e a gente vai falar assim, ali, aquilo que passou foi tragicômico, né? A gente pode chamar assim, tragicômico. E levar para frente a vida, tá bom? Vamos lá pro 4. Então vamos lá para o 4, gente. 4, a pedra esmeralda, né? Então a gente está falando de chakra cardíaco. Gente, quando a gente fala do chakra cardíaco, a gente fala diretamente, a gente tem a relação com o pulmão, tá? Então a gente vai ter que trabalhar a respiração. Então todos os respiratórios, pranayamas feitos na yoga, são importantes e também a atenção com essa respiração. Primeiro que essa respiração te traz para o momento presente, isso sempre é importante e faz toda a diferença na nossa vida, não só para um 4, como para todos os números. Mas a verdade é que o 4 precisa respirar. E outra coisa que o 4 precisa trazer para a rotina dele é meditar. Isso não tem jeito. Eu sei que é muito... Todos os 4 desafiados vão falar, mas é muito chato, mas eu não consigo, eu não quero. Ah, não, para fazer isso, lógico, tá desafiado. Mas assim, enquanto estiver desvitalizado, vai ser um perrengue você meditar. Mas depois disso vai ser simplesmente maravilhoso. Tem milhões de tipos de meditação, gente. Milhões de tipos de meditação. Sai da caixinha, tá? Com essa mania de pensar também. E sai dessa ideia pré-concebida das coisas ou de informações passadas, onde a gente não tinha informação nenhuma, que a verdade é que a gente não tinha acesso a nada quase. Para que a gente tivesse acesso, na minha época, eu tinha que ir para a biblioteca, gente, pelo amor de Deus. Hoje em dia a gente sabe tudo em 5 segundos. Basta ir lá no senhor, no senhor de tudo, né?
pai Google, né? Então a gente sabe de tudo. Então, assim, meditação tem aos montes. Sai da caixinha de achar, eu não consigo ficar sem pensar. Primeiro já se provou que é impossível mesmo. Você está coberto de razão. Você não vai conseguir deixar de pensar. E tá tudo bem, tá bom? Então, vê lá alguma meditação que sei lá, vai fazendo teste. Até você botar isso na sua vida. Porque isso não tem jeito. Então, a gente vai meditar. É importante para você. Outra coisa que o 4 pode fazer, que é muito importante, é talvez trabalhar mesmo com que pode ser uma mini meditação, que você fica pensando nas suas... quando você estiver com muita negatividade, pensamento muito negativo mesmo, ou disfuncional, né, improdutivo, como a gente fala, você tenta inspirar e botar soprar esse pensamento, como se você estivesse tirando de você, sabe? É importante esse trabalho porque você vai estar trabalhando o teu pulmão e vai estar tirando de dentro de você. É uma intenção, é importante fazer isso. Outra coisa que você tem que fazer é pensar o seguinte: sinta mais, pense menos. Então eu vi uma frase que eu até escrevi aqui: sente com a mente. Eu achei isso ótimo. Pensa com o coração. Então, olha como é difícil isso. Sinta com a mente, pense com o coração. Então, bote essa energia da mente e coração unidas, sabe? Porque realmente você vai ter que desenvolver essa intuição. Porque é a partir dessa intuição que toda a tua vida vai andar, tá bom? Então, é importante. O que mais que a gente pode falar dele? A literatura, né? Ou seja, eu sempre falo que todos os números eles vão se harmonizar muito com qualquer coisa que você adquira de conhecimento. Então, gente, é óbvio que tem coisas que são meio que repetitivas, que faz parte da natureza do nosso autodesenvolvimento, né? Outra coisa que o 4 precisa fazer, ele precisa botar na sua rotina uma forma de prestar algum serviço. Por quê? Porque ele veio trabalhar o serviço, o servir. E esse servir nem sempre é fácil para um 4 desafiado. Ele pode se sentir usado, ele pode não querer fazer, lembra? Ele pode querer só fazer para si, ele pode se fechar em função disso. Então, ele tem que exercitar, treinar. Eu falei, sempre treinar. Outra coisa que ele pode fazer aí já na parte mais de comida, por exemplo, comer os vegetais mais verdes também faz uma diferença boa nele. Respiração sempre longa e profunda, sempre observando a respiração. Para um pouquinho toda hora, bota aí o despertador. A gente acha que isso são bobagens, gente, mas não é. Bota aqui, você tem no celular aquele despertador para tocar de 3 em 3 horas, para te chamar a atenção. Isso é só no início, não é uma coisa de eterna, mas para te chamar a atenção, para te trazer a atenção a essa respiração. Provavelmente um 4 tem questões com respiração, porque ele respira muito mal. Ele está sempre muito na mente, ele está sempre muito ansioso, como consequência, e aí ele realmente respira mal. Então, trazer a atenção para a respiração dele é importante. Então, bota aí, esses são alguns fatores, né, que são bem importantes. Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que eu falei tudo, tá? E exercício físico, importante também. Mas eu acho que eu já tinha falado alguma coisa, não. Mas tá, e exercício físico é importante para esse 4, tá bom? Lembra, o 4 é a união entre os chakras superiores e os chakras inferiores, equilíbrio, né? Então, a gente tem que manter o equilíbrio se a gente pensar bem, todos os corpos, inclusive o nosso corpo físico, e ele precisa disso. E quanto mais também a gente faz exercício físico, mais o que? A gente capacita o nosso pulmão, ou seja, a gente cria maior fluxo de energia, tá bom? Então, vamos lá para o 5. Então, a gente vai para o 5, gente. O 5 é a água marinha, tá? Como pedra. O 5 é o corpo físico. Então, a gente já sabe, esquece, tem que trabalhar o corpo físico muito, 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 tá? Um 5 desafiado, ele não pode negligenciar a saúde dele de forma alguma, porque senão nada vai funcionar. Porque o corpo físico é o veículo pelo qual a gente consegue experienciar a vida. Então, se esse corpo físico não estiver bem,
dançou, a gente dança, a gente não consegue, lembra, nem se harmonizar com o nosso presente divino. Então, exercício físico é muito importante, organizar essa dieta. Então, são pessoas que têm, lógico, dificuldade, estão lá com 5 desafiado ou desvitalizado. Ou mesmo quem tem presente divino, lembra, pode estar muito desconectado por alguma questão. Então, assim, qual a questão mais fácil, da forma mais fácil como você vai ativar esse corpo? É fazendo exercício, é se alimentando bem, é cuidando da sua saúde. Então, isso sabe, não tem mais o que falar. Tá? Então, e isso tudo passa também por um processo de disciplina. Então, o 5 ele tem que trazer uma disciplina para a vida dele rígida. Ai, não vou falar isso porque fica até feio. Mas mas tem que ser de forma leve. No início não vai ser leve, vai ser pesadíssimo, porque está desafiado, mas depois vai ficar tão fácil, que a vida vai fluir de uma forma magnífica. Então, essa disciplina, a princípio que é um horror, né, na verdade é a salvação desses 5, né? Ter disciplina com tudo, com a sua alimentação, com a sua organização de trabalho, com o seu tempo de sono, com o exercício físico, com tudo, né? Com a quantidade de líquido que você toma, tudo, tá? Então, isso não tem muito o que fazer. Tem aí ter disciplina também com o lado interior, né? Ou seja, trabalhar um pouquinho essa questão da alegria, né? Expressar essa alegria. O 5 pode cantar, lembra? O 5 é o chakra laríngeo, então ele pode cantar. Então tudo aquilo que desenvolve, que ele vai desenvolver com a fala, a comunicação, ele pode também fazer teatro, tudo aquilo que ele vai se comunicar, tá? Aprender a se comunicar, treinar a comunicação, é positivo, você vai estar vitalizando esse número. Que mais? Escrever também é uma forma de se comunicar, lembra? Então, assim, tudo aquilo que você puder se comunicar, você vai se comunicar, não só através da fala. Então, escrever, colocar no papel a sua criatividade, deixar a sua criatividade fluir, é importantíssimo. Então, acho que é isso. Também, trabalhar com os 5 elementos. Tá? E como a gente trabalha com os 5 elementos? A gente diz que a gente trabalha cozinhando, então o fato, cozinhar para o 5 é muito bom. Então, porque a gente está trabalhando ali com água, fogo, os alimentos que representam, alguns alimentos representam mais a terra. Então, a gente está ali trabalhando com todos os elementos. Então, é uma alquimia, né, que você vai estar fazendo e também gerando ali uma energia positiva até com o teu alimento. Então, um 5 que cozinhar a própria comida ou fazer para os amigos e aí, ao mesmo tempo, quando ele está cozinhando, ele está fazendo todo esse processo desse desenvolvimento e ao mesmo tempo ele está se comunicando, ele está compartilhando os aprendizados dele, então, que é isso, né, que é a questão de ensinar, então, ou ir em busca de um trabalho que ele consiga ensinar, ou trazer alguém para, digamos que tem ali um vizinho, né, um filho do vizinho que precisa de alguma coisa que você sabe ensinar, você vai lá e se coloca na posição de fazer aquilo, porque quando você está desafiado, você vai achar o vizinho chato, tipo assim, vou lá ver esse cara aqui me pedir para ensinar alguma coisa que eu odeio. Então é isso, gente, mas tem que aproveitar o universo, parece que ele colabora com você. Às vezes você olha aquilo, é desafiado, né? Então você olha aquilo, você parece que o universo está do contra, né? Não, mas ele está colaborando com você. Ele está atraindo para você aquilo que você talvez menos goste, mas é aquilo que você precisa treinar. Pensa dessa forma que aí a gente lembra, tudo coopera para o nosso bem. Isso é uma coisa que eu escuto bastante não vou me lembrar o nome de quem falou isso, mas na verdade isso é muito conhecido, não foi só essa pessoa, mas me veio na mente uma pessoa, eu não estou me lembrando o nome, mas assim, tudo coopera para o nosso bem, gente, isso é a pura verdade. Vamos lá para o 6. Então, 6, né? O 6 é o lápis lazuli. É uma pedra azul muito bonita, até que eu amo de paixão. Então, o que a gente pode falar? O 6 é o arco de luz, lembra que eu falei das questões da fragilidade psíquica? Então, é importante para um 6 estudar, tá? Isso, aliás, eu vejo como
na verdade, é o que eu falei da outra vez. A leitura, ela sempre vai ser muito importante para todas as áreas de consciência, porque a partir dali a gente adquirindo conhecimento, a gente cresce, como diz em Portugal, cresce imenso, tá? Não tem muito jeito nenhum desses números não serem beneficiados com a leitura e com adquirir esse conhecimento. Lógico que alguns números eles requerem um tipo de conhecimento, talvez, ou outros, mas essa compreensão de como funciona essa estrutura que a gente vive, né, essa anatomia energética toda, eu acho que é importante para todos, tá? Alguns têm mais facilidade, mais inclinação para esse tipo de leitura e outros têm muita resistência, principalmente os mais céticos, aqueles números mais mentais, né, que são mais vinculados ao que a sociedade diz hoje. Mas mesmo assim, para esses é muito importante, porque daria muito apoio emocional e fortalecimento interior, né, esse fortalecimento. Mas o 6 ele precisa realmente ser estimulado, estimular essa conexão com esse Deus, sabe? Porque senão ele fica muito frágil, muito frágil. Então qualquer livro que faça esse entendimento que existe esse Deus é importante, a meditação é importante. Deixa eu ver, estudar aqui, aí eu falo como é estudar essa linha de conhecimento, né, mais espiritualista. Então tem o I Ching, o tarô, a astrologia, que são caminhos muito distorcidos, né? O tarô, por exemplo, é muito mal compreendido e muito mal subutilizado, eu não digo nem que é mal utilizado, é subutilizado, porque é um caminho de evolução incrível que o tarô pode trazer pra gente, e ele é usado de uma forma besta, boba. Desculpa falar, mas é tão bobo usar o tarô da forma que ele é usado hoje pela humanidade. Então ele é um caminho incrível de autoconhecimento e autodesenvolvimento pra gente. É um oráculo assim que faz uma super diferença na vida da gente quando a gente usa ele da forma correta. E aí o 6 ele vai se beneficiar muito de trabalhar com todas essas estudar mesmo todos esses oráculos e informações, usando isso de uma forma mais profunda, tá? Ele pode praticar muitas afirmações positivas e praticar o 6 ele precisa daquela estrutura básica de entender o que é gratidão, entender o que é a bênção, sabe? E é por isso que ele precisa se desenvolver mais nesse sentido. Ele precisa da meditação, como eu falei, porque ele precisa dessa conexão forte, ele precisa fazer trabalhos e atenção, ele precisa ter uma atenção enorme com a energia dele, porque ele é extremamente influenciável, ele precisa estar muito atento, ele precisa fazer respiração para ter atenção naquilo que ele está pensando ou sentindo, em todos os níveis, porque ele tem a chance daquilo não ser dele, é enorme. Como, aliás, a gente tem que ter muita clareza que a maioria de nós está muito influenciado o tempo todo, né? Mas um 6 tem isso muito exagerado, então, quando está desafiado. Então, ele precisa realmente desse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e precisa talvez dessas ferramentas como o I Ching, como o tarô, como a astrologia, para ajudar ele a achar quem ele é. Porque a partir do momento que ele acha quem ele é, ele consegue identificar, fazer a identificação mais fortemente do que não é dele. O que expressa, que ele sente e pensa, que expressa quem ele é e que tá tudo bem, que de repente não, sou eu aqui pensando isso, entendeu? Sou eu aqui sentindo isso e tá tudo bem. São questões internas minhas. Pode ser uma dor, pode ser um trauma, pode ser qualquer coisa, mas é uma questão interna minha, eu sei que é minha. Mas não quando é do outro, do ambiente, e outras energias extrafísicas tentando fazer ele e se utilizando da energia dele. Então, para isso, ele precisa adquirir esse autoconhecimento.
mas também para ele é muito difícil de se autoconhecer, porque ele vive o tempo inteiro, ele viveu o tempo todo sob essas influências. Então entende qual é o processo. Então ele precisa desse autoconhecimento para poder sim se fortalecer e fazer essa separação do que é do outro, do que é do ambiente, do que é dele. E para isso é um treino. Por isso é trazer esse estudo para que ele consiga se autodesenvolver, tá bom? É importante. Então, essas práticas todas, a prática da oração, lembra? Ele é um grande realizador, ele é um grande curador através dessa oração, dessa força mental. Então, ele praticar isso é importante. Aprender a invocação da luz. Isso eu gostei. Aprender a invocação da luz. Então, aprender a invocar essa força maior, essa energia maior, essa energia que pode e é capaz de purificar quem ele é. E é capaz de trazer, deixar ele vir à tona, essa luz dele interna. Então, isso é importante. O 6 também pode usar muito o reiki, gente. O reiki é muito bom, tá? Primeiro porque o reiki te ajuda na tua energia, tanto a nível de você trabalhar no teu emocional, em todos os corpos, né? Numa outra divisão de corpos, mas seja o que for, tá atuando nessas áreas. E ele também ele ajuda você a se manter mais protegido. Então ele te dá meio que dá uma blindada aí na sua energia quando você usa bastante a energia Reiki, tá? Então é um trabalho. Você também pode usar outras energias, mas o Reiki é uma terapia que você pode se autoajudar muito, você pode se auto-aplicar. Por isso que eu digo que é maravilhoso para uma pessoa, para um ser 6, que precisa estar sempre muito focado na sua proteção, focado com alguma ajuda mesmo, né, que ele possa ter para poder blindar a sua energia, conseguir se separar da energia do todo. Então o Reiki é uma excelente ferramenta, tá? Como para autodesenvolvimento. Outra coisa que ele pode fazer são as respirações alternadas, tá? E aí são as respirações que você inspira com uma narina e expira com a outra. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer um vídeo sobre isso para explicar. Mas seja o que for, tem muito vídeo na internet já que a gente pode ver todos esses tipos de respiração, tá bom? Vamos lá para o 7? Então a gente vai para o 7, gente. O 7, a pedra é rubelita, tá? É o campo eletromagnético, né? Então é a aura da gente. Então esse campo, ele pode ser também muito contaminado. Lembra? E a partir dessa contaminação também baixar muito a nossa energia. Lógico que não é a contaminação que baixa a nossa energia, tá bom, gente? É meio que um ciclozinho vicioso, né? Tanto a nossa energia baixa chama a energia de intrusa, como a energia intrusa também baixa. Então fica ali aquele processo. Então a verdade é que não existem culpados. Simplesmente acontece, são as leis naturais, né? Quando a gente está com a energia baixa, a gente atrai a energia baixa, e é assim que funciona. Quando a gente está com a energia alta, a gente atrai energia alta. E quando a gente aumenta a nossa frequência, quanto mais a gente aumenta a nossa frequência, menos chance a gente tem de se contaminar. Só que quando a gente está com esses corpos desvitalizados, óbvio que aí estão as nossas fragilidades. E aí, lógico que pode ter acoplamentos de energias até extrafísicas que pioram ainda mais a nossa situação. Mas a situação já é interna, lembra? Essa área de consciência está desvitalizada dentro de você. É alguma coisa que você precisa fazer, ou seja, treinar para se fortalecer. Então, óbvio que também vai ser mais difícil você se manter menos contaminado, tá? Porque são através dessas fragilidades que nós somos contaminados pelo exterior, né? E somos contaminados em termos de energias extrafísicas, no sentido de energias físicas também, pessoas físicas no nível físico que nos fazem muito mal a partir do momento que a gente tem essas fragilidades, não é? É assim que funciona, não tem jeito. Então o que a gente tem é que aprender a potencializar essas áreas, vitalizar essas áreas para que a gente não fique refém disso, né? Para que a gente aprenda todas as informações e adquira comportamentos mais produtivos, né? Para que a gente possa evoluir a nossa vida e evoluir o nosso espírito. Então o 7 eu já falei, rubelita. Então vamos ver, organizar
projetar, concretizar a viagem, gente. É importante para esse 7 ter essa troca cultural, né? É importante para ele ter essa troca cultural. Aprender esoterismo é interessante para ele, porque é aquilo que eu falei. Ele tem que se ele tem uma fragilidade num campo sutil desse, um campo invisível, que é esse campo eletromagnético, essa aura, ele precisa entender isso. Então, é mais fácil se ele entender como tudo funciona. Então, aprender isso faz muito bem para ele. Encontrar a solitude, né? Eu não vou falar solidão, ou seja, ter a capacidade de treinar esse encontro com ele mesmo, tá? Que é uma coisa difícil para o 7. O 7 ele tem que aprender a escrever, ele tem que ter um diário. Então, para o 7 é muito importante ele botar as ideias dele ali, tá? Porque o 7 ele precisa achar o sentido. Eu não sei se vocês lembram que eu falei das coisas que ele faz. E lógico, se ele está desafiado, é aquele tipo de pessoa que não acha sentido das coisas. Ele parece que a vida o leva sempre para tudo que não tem sentido, que não alimenta, ele não entende o para quê. E aí ele fica com a mente muito cheio de... Sabe aquela coisa que fica rodando, 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 não chega em lugar nenhum? Então ele quer achar o sentido para quê das coisas, mas ele não consegue. Então, através da escrita, ele tem a possibilidade de entender, ou seja, seguir o fluxo de um raciocínio que ele possa entender e perceber mais sobre ele mesmo, mais sobre o que ele está sentindo, mais sobre o que ele faz, do para que ele faz, tá? Qual o sentido que aquilo tem. Então, às vezes, um simples ato de escrever, gente, um diário faz muita diferença na vida de uma pessoa. Então, para o 7 é muito importante isso. É muito importante ele também ser esse observador, entende? Esse observador que fica... Ele ter consciência de ser o observador, né? De sair de dentro, abrir para os olhos da consciência, para que ele veja mais profundamente as coisas, porque senão ele fica muito fechadinho naquela, sabe? E ele não consegue chegar a lugar nenhum. Então ele tem que ter mais consciência, né? E é por isso que eu falo dele desenvolver o estudo. O 7 também tem que desenvolver o altruísmo, então o dar sem querer nada em troca, sabe? Isso é importante para o 7. E ao mesmo tempo é um conflito muito grande hoje, né? Porque a gente... E para um humano como nós, né? Hoje em dia, um humano, né? O que é dar sem querer nada em troca, né? É difícil isso, é complicado. E o 7 também pode usar a roupa branca. A roupa branca dá uma expandida na aura dele, tá? Então, roupas escuras não são bom para o 7. Então, roupa preta, que está muito na moda, as meninas que adoram roupa preta. Eu, particularmente, acho que fico muito bem de preto. Mas não é bom para o campo áurico, tá? Então, a roupa branca, ela dá uma expandida na aura e isso é muito positivo. O que mais? Desenvolver essa consciência e entender que também o 7 veio meio que trabalhar um pouquinho a liderança. Então, a questão do falar em público é importante, ou seja, qualquer coisa que ele vai fazer, um curso de oratória, se dispor a realmente tá na frente, né? Na frente mesmo, aparecendo mesmo, é importante. Então, o 7 pode ter ali desafiado uma necessidade de se encolher, sabe? Então, tudo aquilo que vier para ele trabalhar, para ele desenvolver, conseguir desenvolver, de sair desse mundinho dele, tá? Pequeno, né? É importante. Então, quando ele faz viagens e ele entra em contato com outras culturas, quando ele fala com outras pessoas, ele também expande, ele consegue através disso, quando ele fala em público, né? Ou seja, quando ele está em evidência, ele expande, ele consegue ter uma percepção maior até de tudo e do para quê de tudo.
tá? Então é importante para o 7 essa expansão. E é importante para o 7 também, eu considero que o reiki também é muito importante para... Aliás, o reiki eu amo, gente. Então eu posso botar para todos os números, mas o 7 também se beneficiaria muito, muito aí com esse trabalho com o reiki, porque também ajudaria muito de manter esse campo mais protegido e também mais expandido, tá? Então é isso. Voltando aqui para lembrar que eu falei da roupa branca, né? Mas eu não falei que não são tecidos naturais, tá, gente? Tecidos não sintéticos, tá? Então vamos lá pro 8. E aí vem o 8, né? Que deveria ser o destemido, aquele fortão, né? Energia prânica, cheia de força, cheia de energia. Então a gente vai trabalhar com ele com topázio. É topázio isso, o 8 é topázio. Então, o 8 a gente já vai trabalhar de novo com energia prânica, lembra? Energia vital. Então, respiração é importante, exercício é importante, alimentação é importante. O 8, ele é um poço de energia. Então, quando ele está lá desafiado, ele vai estar sempre ou conectado muito ao céu ou conectado muito à terra. Né? Mas sempre com muito medo, lembra? Porque ele precisa desse equilíbrio, ele precisa estar com as duas forças muito equilibradas. Quando ele não está com nenhuma dessas forças, uma delas está desequilibrada, ele com certeza ele tem medo, gente. E ele veio ser o destemido, aquele que não teme nada, né? Porque ele tem a própria força da energia para fazer qualquer coisa. Então, o 8, ele não pode permitir, vamos lá, vício nenhum. Esquece. Pam, 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 tá? Vício nenhum. O 8, ele precisa estar com o pulmão bom e a saúde boa para que ele possa atuar com a energia boa, tá bom? Então, não permitir nenhum vício, tá? Todos os vícios, cigarro ou outros vícios devem ser cortadas, tá? Porque o 8, ele precisa da energia prânica. A energia do prana, ela vem através da respiração. Então imagina você enchendo o seu pulmão de cigarro, né, de nicotina lá. Então não, esquece. Então quem é 8 e tá lá desafiado e tá lá aqui botando um cigarro atrás do outro na boca, pode entender que vai precisar respirar e vai precisar desse pulmão bom. E esse pulmão, ele diz assim, não, cigarro não aqui, tá bom? Então, vícios nenhum, tá? Pro 8, isso é muito importante. Então, tem que cuidar da alimentação, tá? Tem que ter muito cuidado com obesidade, porque o 8, ele pode se tornar relaxadão, né? Porque sem energia, preguiçoso, pode estar meio preguiçoso, ou até criar um pouquinho de compulsão, né? Porque essa energia toda pode dar a sensação que eu posso comer à vontade também. Então, às vezes, não gasta energia suficiente, adquire muita energia, porque o 8, ele tem na sua natureza a capacidade de absorver energia de muita coisa, inclusive dos alimentos, mas ele absorve energia. Então, o 8 às vezes come demais, ele não precisa às vezes comer tanto para adquirir a energia que uma pessoa que não tem esse 8 tão desenvolvido ou tão ali presente precisa, entende? Então ele acaba às vezes se tornando mais cheinho porque come demais. Então ele precisa estudar fisiologia, anatomia, porque ele vai ter que usar, teoricamente, a gente fica pensando, ele vai ter que ajudar as pessoas mesmo, ele vai ter que ajudar dando energia. Então, qualquer coisa que ele aprenda para essa troca de energia, como o reiki ou como qualquer outra terapia, são grandes curadores, tá, gente? São grandes curadores. Então, tudo aquilo que ele possa aprender vai fazer com que ele tenha oportunidade de trabalhar com energia, ou seja, trabalhar com essa doação de energia, com essa troca de energia e entender bem como esse complexo funciona. Então, estudar uma técnica que ele possa usar para trabalhar com essa energia, porque essa energia é extremamente presente na vida dele, então isso não tem muito jeito. A energia das mãos, então, por exemplo, aí pode falar massagem?
pode falar massagem, mas mesmo o que você, eu não tô falando necessariamente que você vai ter que fazer, botar a mão, praticar o contato físico direto, assim, mas o reiki seria uma opção. Mas o 8 é muito bom ele ter esse contato, para ele entender esse poder que ele tem nas mãos, tá? Porque é realmente um grande curador através das mãos. Lógico que a gente sabe que a energia não é só através das mãos, mas é uma forma mais rápida da gente observar, tá? Não sei se vocês sabem, mas nós temos muita energia, inclusive no Reiki, a gente aprende, né, que a gente não só trabalha com as mãos, a gente pode trabalhar com os olhos, a gente pode trabalhar com o sopro, com a energia. Então, tem muita coisa que se pode fazer, mas através das mãos é mais fácil ele entrar em contato com aquilo que ele veio fazer. Ele veio ser um grande curador. E a partir daí, quanto mais ele aprender sobre isso, sobre como trafegar essa energia, é bom, tá? É lógico que ele pode trabalhar em outras coisas, tá, gente? Ele não precisa ser necessariamente um terapeuta ou trabalhar com medicinas, com coisas assim. Ele vai curar de qualquer forma, ele tem a energia de qualquer forma. Mas ele vai ter que sempre atuar no mundo, mesmo que ele seja um grande empresário, ele vai ter que atuar no mundo meio que dando um pouquinho dessa energia, tá? Então ele vai estar sempre sendo o doador de energia em qualquer coisa, porque isso faz parte da natureza dele e ele não tem como fugir disso. E quanto mais ele aprender a trabalhar com essa energia, melhor é para todos que estão à volta dele, melhor ele para ele mesmo, sabe? Para ele não entrar num processo de perda de energia desnecessária e também obesidade, o excesso de energia acumulada, um acúmulo de energia, né, que não está sendo usada da forma apropriada, tá bom? Então vamos lá para o 9. E o 9, né, o corpo sutil, a gente fala da Safira. Gente, ó, o 9 ele veio se aprofundar. Ele lembra que ele é um número que ele, desafiado, ele vai sempre ser muito superficial, ele não vai ter paciência para terminar as coisas, então ele veio realmente terminar o que começa. E isso é um treino, gente, é ter consciência que você tende a fazer isso, você é um 9, você tende a fazer isso. É você botar o pé, não, isso aqui eu não vou sair, eu vou terminar. Porque o 9, ele sai antes de qualquer coisa, ele não termina, ele não tem perseverança, ele não tem determinação. Mas não é uma determinação, tipo, não é porque ele é frouxo, entende? Um 9, ele não tem paciência, tá? Porque como eu disse que o 9, ele tem essa ligação com o sutil, e ele faz a leitura, e ele às vezes ele já sabe o além, sem ter muita noção, mas ele sabe o além, mas sem ter a noção da base, mas ao mesmo tempo ele tem noção do todo. É muito estranho. Então, o que acontece? Ele se desestimula muito facilmente. Então, o 9 tem que treinar esse estímulo. Ele tem que ser perseverante, ele tem que dizer não. Aquele serzinho que diz para ele assim: ai, não, isso aqui já tá tão chato, não vou fazer isso não. Porque ele vai se arrepender. Então, se ele começou a fazer alguma coisa, ele tem que aprender a terminar, ou seja, ele tem que aprender a se aprofundar. E isso precisa mesmo de uma consciência dessa tendência, é uma má tendência que o 9 tem de fazer isso e você tem que lutar contra o tempo inteiro e ele vai falar, porque ele vai arrumar desculpa, tá? A gente arruma desculpa para dizer não, mas isso não é porque eu quero fazer isso, não, é porque isso realmente não era não é o que diziam ou alguma coisa, vai sempre arrumar uma desculpa para não terminar aquilo, porque aquilo vai ficar chato para você. Então, você veio realmente treinar, se aprofundar, treinar, começar e terminar as coisas. Começa e termina, tá? Começa e termina. Então começa com coisas pequenas, né? Coisas que não demandem tanto tempo, para que você tenha esse treino aí e comece a terminar. O 9 também, ele tem que, tudo que puder, que ele possa treinar o amor incondicional, porque ele é puro amor incondicional, tá? E ele vai acabar se conectando com isso ao se desenvolver. É importante que ele treine. Então o 9, ele tá. Você está vendo que está ficando mais sutil, né? Cada vez que a gente vai nos corpos mais sutis, a gente vai tendo que trabalhar de uma forma um pouquinho mais consciente, né? E que faz parte do desenvolvimento mesmo, de uma forma mais consciente e mais atenta,
né? É interessante a gente falar com isso, não tinha pensado nisso dessa forma, mas à medida que a gente vai fazendo e vai falando aqui, eu vou chegando a algumas conclusões que às vezes a gente no dia a dia a gente não consegue chegar, mas a cada vez que a gente vai subindo aí nessa escala desses corpos, quanto mais sutis eles são, mais eles demandam consciência para a gente trabalhar. Olha que interessante. O 9 ele tem que fazer um trabalho terapêutico sério, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é importante para ele, porque o 9 desafiado, ele tem mania de botar um band-aid, sabe? Eu digo isso, é um band-aid nas suas dores, ele bota um band-aid. Então, ele mesmo não vê, lembra? Ele é um mistério, mistério versus maestria. Então, ele veio se tornar um mestre, né? Ele veio se tornar maestro, mestre em algo, né? Então ele tem que, para isso ele precisa se aprofundar, não tem como a gente se tornar um mestre sem se aprofundar. Então é para isso que ele veio, fazer esse aprofundamento e se tornar esse mestre. Mas ele tem essa questão do mistério interno, né? Ele não consegue se entender, ele não consegue se ver. Então ele tem um band-aid, eu digo que ele tem um band-aid sobre as dores dele. Ele sabe, eu acho que ele sabe que ele tem as dores, porque ele sofre as consequências, né, na vida dele, mas ele não entende bem o porquê. Ele não acha bem, ele não consegue bem acessar aquilo, é muito misterioso. Por isso que é um trabalho um pouquinho mais profundo, que eu digo, em termos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, para que ele consiga acessar. E um trabalho terapêutico mais voltado ao sutil, lógico, ele é importante para um 9. Eu acho bem positivo, tá? Bom, um 9 tem uma coisa que vocês vão me matar, gente, mas é porque ele tem que. Um exercício bom para o 9. Lembra que eu sempre passo a meditação, não esquece, meditação, respiração, atenção, né? O estar no agora, tudo isso é importante para todos, tá? Até posso ter deixado de falar em algum, mas isso são fatores que vão sempre melhorar e vão sempre ativar, vão sempre energizar essas áreas de consciência. Mas o que eu quero dizer é que o 9 ele precisa fazer algo por 1000 dias consecutivos. Então, se alguém vai me matar aí, né? Tipo, você não tem que se aprofundar, você não tem que terminar aquilo. Então, coloque na sua disciplina algo que seja até simples, comece com algo simples, tá? Ou fazer uma meditação num certo horário, ou tem que ter alguma regrazinha, tá? Ou fazer uma afirmação positiva, mas pode ser até uma coisa simples, faça por 1000 dias. Aí alguém vai me matar, né? Mas faça por 1000 dias, tá? Porque isso desenvolve muito, muito o corpo 9, o campo sutil. Porque aí é uma coisa que fortalece essa perseverança, esse aprofundamento, essa escolha, né? Tá focada em terminar uma coisa. Então isso faz muito bem para o 9. Mas a maioria das pessoas que estão 9 aí, que vão falar 1000 dias, gente, mas não eram 21, né? Não tem isso. Não era só 21, não, gente. Não é 21, não, tá? Isso é balela, tá? No mínimo 40, tá? Não vou falar nada, mas no mínimo a gente tem que fazer alguma coisa por 40 dias para tentar ver se consegue acessar alguma coisa. Essa coisa de 21 dias é bonitinho, mas acho que não funciona bem assim não. Bom, mas isso é um papo para outro vídeo. Então a gente vai trabalhar muito isso, a gente tem que trabalhar a consciência crística, ou seja, todas as virtudes. Lembra? A gente já está falando de um corpo mais sutil. E quanto mais a gente fizer isso, óbvio, mais captação a gente tem, ou seja, mais a gente consegue tanto entender tudo que está acontecendo, lógico, dentro das polaridades, mas também a gente consegue muita captação de coisas, sabe, extremamente boas, não só para a gente, mas para deixar aí alguma coisa até para a humanidade. Então são pessoas que podem ter essa capacidade de absorver informações desse campo sutil, que são muito importantes para a humanidade. Então, se a gente consegue desenvolver esse corpo e essa habilidade, né, esse apuro, né, vai ser incrível, né? Vai ser incrível para você e também para o mundo. Lembra? Eu sempre acho que por mais que o teu papel seja pequenininho dentro da concepção de hoje,
e que eu acho que nenhum papel é pequeno, já falei, as roldanas podem ser de tamanhos diferentes, mas se eu tiro, se a minha roldanazinha, uma roldaninhazinha pequenininha dentro de uma máquina enorme, se eu tirar a minha, quebra tudo, né? Escangalha a máquina toda, essa é a verdade. Mas mesmo que esse papel seja pequenininho, né? Nossa, imagina se todo mundo conseguir conectar com as forças, com todas as forças que tem, o seu melhor para deixar para o mundo. A gente sempre vai deixar muita coisa aí, né? Para esse mundo melhorar. Então, o 9 tem isso. O 9 também pode ir tirando a questão da religião, não tem absolutamente nada com religião, mas o 9 pode muito bem ler muito sobre o Mestre Jesus, né, que é uma figura de impacto na humanidade, de uma retidão, de uma... Nossa, não tem o que falar, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com religião, né? Isso tem a ver com todas as virtudes, né, esse mestre deixou aí pra gente e que ainda está muito subutilizado por todos nós, né? A gente, por mais que a gente veja aí, o que eu acho engraçado é que se você observar bem, e isso meu marido tem toda a razão, ele fala muito isso, se todo mundo hoje da nova era, que a gente pode falar, que estão aí no mercado, fala a mesma coisa que ele falou, né? É exatamente igual. Então o cara era o cara, né? Era o cara. Ele veio aí, tá aí, cheio de ensinamento e a gente não usa, né? Então esse 9 ganharia muito em ler, né? Em aprender, né? Com esse grande mestre, tá bom? Então vamos lá pro 10. Então, gente, aí a gente vai para o campo 10, né? O corpo 10, essa área de consciência chamado corpo radiante. E tem a ver com o guerreiro, né? É um corpo também de muita força, tá? Tanto de força de energia prana, de prânica mesmo, de prana, de energia. E ele é uma área de consciência que você pode desenvolver com exercício físico. Lembra que a gente já está falando de um corpo mais sutil, então óbvio que o autoconhecimento e o autodesenvolvimento são importantes para o desenvolvimento dessa área de consciência, mas a gente vai usar essa força do sol, tá? O 10, ele se energiza muito com a força do sol. Então, fazer meditações na praia ou em algum lugar que você esteja ao sol, observar esse sol, observar esse nascer do sol, esse impacto que o sol causa na vida, na tua vida, tá? Então, tudo que tem relação com o sol, ele vai nutrir esse corpo 10, tá? Então é importante. Outra coisa muito importante para o 10 são as afirmações positivas. Mas sempre, quando eu falo de 10, eu sempre falo de força, gente. Então, e eu tô dizendo que ele está desafiado, então ele está sem força, lógico. Então, quando aqui eu falo assim, de qualquer coisa, faça isso assim, assim, é óbvio que você não vai querer fazer, você vai achar que não tem vontade, que não é por aí, e tudo bem, né? E é isso que acontece, porque ele está desafiado. Você vai, a primeira coisa que você pode dizer é assim, nossa, mas eu não sinto isso dessa forma. Lógico que não sente, está desafiado, gente. É claro que não sente. Se você sentisse, você não estava trabalhando ele em desafio, você estava trabalhando o potencial total dele. Hoje em dia a gente sempre faz a escolha do mais fácil, né, gente? A gente tem qualquer coisa, a gente toma uma medicação, a gente inibe as nossas dores, ou os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, é óbvio que a gente tem uma certa resistência a fazer força mesmo para desenvolver as coisas, né? Faz parte mesmo de como a humanidade, né, tá se desenvolvendo. Mas a verdade é que quando a gente trabalha a nível mais de autoconhecimento, autodesenvolvimento, de evolução, né, do nosso ser, a gente tem que pensar, tirar as ilusões, né, de querer acreditar em Papai Noel, não no bom sentido, tá? Porque eu acho que essas figuras são importantes aí para o nosso desenvolvimento quando criança, mas a gente tem que se comprometer.
E o 10, ele passa por esse comprometimento, gente. Então, o 10, ele desafiado, ele vai ter que se comprometer, ele tem que aprender a se comprometer, ele tem que aprender a ser forte. Então, quando ele fizer, e eu estou falando isso, quando ele fizer as afirmações positivas dele, quando ele tiver ao sol, ele vai ter que, sabe, ele tem que se forçar, a princípio, a trazer essa força interna, a trazer essa garra. Lembra? Já está comprovado hoje que a nossa postura, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente tenta emanar às vezes, né, do corpo, se a gente faz uma postura de força, o quanto isso atinge toda a química cerebral, o quanto faz a gente se sentir melhor. Então é isso que a gente vai ter que usar. Quando esses corpos estão desafiados, essas energias estão desafiadas, a gente vai ter que se utilizar de uma força e uma vontade para resolver isso, tá? Como qualquer problema que a gente tenha. Então, isso é uma deficiência na tua energia e você tem que adquirir energia, você tem que potencializar aquilo e você tem que usar essas forças todas. Então, tudo no mundo pode dizer para você, eu estou falando para esse 10, porque esse 10 é uma força tão grande que às vezes você fica tão minguado de energia, e que eu vejo as pessoas tão sem determinação, tão sem vontade, não acham a própria vontade, mas eu falo assim, olha, não está aí, ainda não está. Isso é um potencial. Eu sempre falo para as pessoas, isso é um potencial, não está aí ainda. Não queira sentir isso, mas finja. Escolha fingir. Porque é verdade que quando eu finjo que eu sou poderosa, a química do meu cérebro não acha que eu sou. Então a postura, use artifícios. E isso eu não estou falando só para o 10, mas nesse caso, sim, porque tem a questão dessa força de vontade, né, vindo desse 10. Mas você pode usar isso para tudo, porque todos vão estar desafiados e tudo que eu estou falando pode ser difícil. Até o suco de pepino pode ser um inferno, porque essa pessoa odeia pepino. Entende? Que é uma coisa simples, gente. Gente, se alguém chegar para mim e falar assim, Ana, toma suco de beterraba todo dia porque você vai curar um mal seu. Eu falei assim, gente, beterraba, suco, talvez eu não goste muito. Até não, tô brincando, até que eu gosto de beterraba, mas talvez eu não goste muito, mas eu vou tomar. Para testar. Porque vai me curar daquilo, eu vou tomar. E pode não ser agradável de todo, mas eu vou fazer. Né? Então, mais ou menos é a mesma coisa aqui. Então, você pode odiar sol, por exemplo. Pode odiar sol. Pode ter horror a sol. E tem pessoas que têm horror a sol. E por que será que elas têm horror a sol? Né? Porque esse sol pode trazer essa energia. Né? Então, tudo pode ser um sacrifício, mas você tem que fazer. Então, bote uma postura. Quando você fizer a afirmação, 10, faz a afirmação mesmo, sabe? Não fazer aquela afirmação borocochô, como a gente diz, não. Faz a afirmação com a força de um 10. Quando você for pro sol, bota uma postura, sabe? Trazendo essa força. Determina que você está buscando essa energia, sabe? Tudo pro 10 tem que ser assim, tipo, é tudo ou nada. É essa força. Então, tudo que você for fazer é importante que você desenvolva. Não é ainda no externo, não vai ser com outro, não, mas pelo menos nas horas onde você está treinando isso, onde você está trazendo energia para si mesmo, finja até isso você começar a adquirir essa energia, até esse campo vitalizar, até que você possa começar a perceber que isso faz parte de você, tá? Mas antes, você vai ter que fazer um esforcinho, tá bom? Então, tudo que o 10 fizer tem que ser firme, tem que ser, sabe, determinado, tem que ser, nem que seja só no banheiro, gente. Vai lá no banheiro e seja firme. Vai lá no espelho do banheiro e seja firme, entende? Que seja só no banho. Não importa onde você vai ser, mas seja firme, seja determinado, se mostre nessa postura de energia para você. Lembra que eu falo que tem assim, isso tudo já faz parte de nós, gente. É como se a gente tivesse um relézinho que, sabe, que desconectou ali.
Pronto, porque já faz parte de nós, até você relembrar que isso faz parte de você, tá bom? Então é importante fazer. E a pedra do 10 é diamante, tá? Antes de ir, vamos lá pro 11. O 11, gente, é aquele número, né? A gente já sabe, né? Tá lá desafiado. Então, nossa, o 11, ele vai estar sempre... Sempre você vai estar para trabalhar com 11, você vai ter que sempre trabalhar de uma forma... Lembra? Quanto mais sutil, mais demanda, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, mais demanda de você. Porque quanto mais sutil, menos você conecta, né? De uma certa forma, a gente pode falar assim. Então, prática de exercícios de relaxamento. Por quê? Porque lembra que o 11 é extremamente crítico, extremamente inflexível, intolerante, nossa, é super rígido. Então, ele tem que aprender a se tornar mais maleável com as coisas, entende? Então, por isso que ele depende muito do autoconhecimento, porque para ele é normal ser assim. Tá? E ele é muito cético, né, de uma certa forma, e tem um pensamento muito... e é também o dono da verdade. Então, é difícil, porque se ele não se conhecer, ele não souber que ele tem algo... Se ele não quiser olhar que a vida dele não está boa, porque provavelmente não está boa, é porque, e se ele não quiser perceber que é porque ele não vitaliza dessa forma, é porque ele não se flexibiliza, não se harmoniza, não relaxa, não entende o mundo de uma outra forma, fica difícil, né? Então é por isso que o 11 eu digo que é muito complicado, porque ele é realmente um número de muito poder, de muita sutileza, e ao mesmo tempo é muito rígido, né? Porque quando desconecta essa energia, é como se a pessoa tivesse totalmente conectada e totalmente vinculada a um cimento, né? A gente pode falar isso, sabe? Tipo, meio cimentada. Então ela tem que realmente trabalhar tudo que ela conseguisse entrar numa de flexibilizar, sabe? Ser mais flexível, ser menos crítica, ser menos julgadora também, porque são pessoas que julgam demais, porque, nossa, imagina, né? Tudo é menos, né? Tudo é menos. A pessoa sempre faz de menos, né? Então, pode ser muito difícil trabalhar esse número 11, tá? Eu já falei que acho difícil até quando a pessoa tem o 11 numa posição legal. Então, imagina, né, aquele ser que vê a perfeição divina, vê, e acha que pode trazer a perfeição divina para cá. Não entende porque não existe essa perfeição. Só que ele, na cabeça dele, a perfeição é humana, né? Porque ele está desconectado. Então, é muito difícil. Então, o que ele tem que fazer? Soltar essa rigidez, né? E esse desejo, né, de ser tudo perfeito, tanto e aí se harmonizar mais com as pessoas, né? Ser mais espontâneo com as pessoas, ele mesmo relaxar, né? Para que ele possa ser mais espontâneo, como deixar as pessoas também serem mais espontâneas, né? Que é mais difícil. Então aí ele vai sim ter mais prazer na vida, ver esse todo com muito mais clareza. Então ele precisa realmente de exercícios de relaxamento. Então, se o 11 puder fazer massagem, né, para soltar o corpo, fazer trabalhos corporais que possam flexibilizar ele um pouquinho mais, tá? Lembra que o 11, se a gente vai lá para o 2, né, o 2 é o segundo chakra, que ele precisa de flexibilização. Então, todo o trabalho que você fizer para trazer essa flexibilidade para o 11 é importante, tá? Então, até eu considero que o 11 é um número que precisa realmente ser massageado, tá? Para poder soltar as coraças, porque ele é muito rígido. Conversar mentalmente com o eu superior, porque ele precisa refazer essa conexão, entender onde está a perfeição, tá? Lembra que eu falei? Entender que tudo é sagrado, tudo é divino, tudo tem um momento certo. Tudo tem um momento certo.
E aí, ele, quando ele entende isso tudo, e isso é um treino, lembra? Quanto mais sutil a área de consciência, menos coisas que você pode fazer, não é que não vão ajudar, né? Como a massagem, como os exercícios de relaxamento, você trabalhar o segundo chakra para manter um pouquinho mais de flexibilidade, tudo isso vai ajudar. Mas passa bem por uma coisa mais sabe, de uma compreensão maior, de uma consciência maior. Porque a partir disso, desse esclarecimento, você consegue sim trabalhar ele de uma forma mais pontual, né? E mais firmemente, né? Porque se não trouxer também essa consciência de que isso existe em você, essa necessidade de trazer o Criador para o humano sem essa percepção, entendeu? Porque não é uma questão, é ótimo você trazer o Criador para o humano, ou seja, a perfeição do Criador para a Terra, né? Para a humanidade é ótimo, mas não de uma forma cega, não compreendendo que a humanidade tem um processo evolutivo e que ela talvez não consiga alcançar, mas que tem o processo seu, que é o seu processo de trazer consciência para a pessoa. Né? Então, você não pode trazer consciência, levar consciência a alguém se você não tem essa consciência. Então, é por isso que passa muito de um trabalho interno também, para você desenvolver. Mas já vai ajudar se você perceber a sua dureza, a sua rigidez, tá? E esse perfeccionismo que é impossível, é inalcançável para a humanidade, tá bom? Se você perceber isso, você já vai ver e trabalhar um pouquinho com algumas técnicas para fazer você liberar, ou, por exemplo, você pode trabalhar com florais também, sempre trabalhando por exemplo, chás calmantes, sabe? Coisas mais que vão te deixar mais tranquilo. Sempre é positivo para te liberar, tá? E para trazer realmente essa espontaneidade. E a pedra dele tem duas pedras. Tem o próprio diamante, que é do 10 também, mas também tem a pérola, tá? Então tem alguma literatura que fala de uma, tem outras literaturas que falam de outra. Então acredito que você possa aí entrar em contato com você mesmo e usar a que mais te agrada, tá bom? Então vamos lá para o nosso encerramento? Então, gente, está aí a série completa. A gente ficou de trazer aí os 5 números principais, as 5 áreas de consciências principais que a gente tem a desenvolver, né? Que é alma, karma, vida passada, presente divino e missão. Estão todas aí, com as suas possibilidades de leitura também, muita explicação entremeada aí dentro dos vídeos. Então é importante, de novo, falar que é importante que você assista pelo menos uma vez, tá, o vídeo completo, e não só vá lá na minutagem e conheça seu número, porque primeiro que, como eu falei, nós temos muitos números ocultos, né? Aí, e à medida que a gente vai passando aí no canal, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá seu like no vídeo e compartilha, por favor, tá me ajudando bastante a desenvolver o canal. É um canal que está iniciando e eu gostaria muito que esse material fosse para mais pessoas, tá? Acho que as pessoas, só o fato da gente conhecer as nossas fragilidades e ter também como saber algum caminho que a gente possa ali atuar para ajudar já é muito positivo, né? Lógico que a gente tem aí outros números ocultos, como eu falei, que não são bem ocultos, né? São outras dali daquela data de nascimento, nós podemos tirar ali vários outros fatores, mas são fatores secundários, tá? Mas que também, lógico, influenciam muito a nossa vida, como tudo, né? Nós somos um ser infinito inteiro, né? Completo. E a gente sempre vai nos influenciar de alguma forma. Mas essas são as áreas de consciência principais realmente que vão fazer muita diferença se a gente conseguir fazer essa orquestrinha funcionar, né, afinadinha. Se a gente tiver isso bem afinadinho, o resto também é um complemento, tá?
Então é mais ou menos quando eu falei que a gente vai afina a alma e o karma, né? Afina o dia e o mês do nascimento, a natureza nos leva para que a nossa missão seja feita com mais facilidade. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então esses números bem afinadinhos fazem com que os outros números se afinem, tá? O que acontece é que às vezes esse desafinado desafina também algum outro. Isso que pode acontecer. Mas se vocês quiserem que eu dê complementos aí, fala aqui para mim, comenta para mim. Primeiro comente aí a sua data de nascimento, tá? É importante que tenha bastante comentários, porque assim, se você não comentar, o YouTube entende que também o que eu estou falando aqui não é tão importante. Então, comenta para mim, nem que seja uma bobagem, nem que seja alguma percepção que você teve, nem que seja dizer para mim, não estou me vendo aqui, tá? Não importa o que você vai falar, o importante é que eu possa aí também te responder e a gente trocar, e é muito bom a gente compartilhar conhecimento e também trazer mais experiência para mim e também eu poder de repente dar uma luz aí em qualquer coisa para você, tá bom? Então, estou aguardando o teu comentário, a tua curtida e a tua inscrição. E vou aí em frente no canal e sempre vou trazer aqui alguma informação nova, tanto com relação à numerologia, quanto em relação às outras terapias que eu faço e aquilo que eu conheço, tá? O que eu puder ajudar é o que eu vou fazer. A gente está entrando aí num ano que realmente é importante que a gente entre em contato, esteja participante, né? Seja participativo no desenvolvimento da humanidade. Então, tudo aquilo que você puder fazer, tudo que eu puder fazer para trazer mais consciência, ajudar as pessoas, gente, a gente tem que fazer. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai receber. Tá? A verdade é que não vou dizer que a gente ninguém faz nada de graça, todo mundo quer ter um retorno. Né? Ou seja de um reconhecimento, ou seja de um retorno de conhecimento, porque à medida que eu estou aqui falando, tantos insights eu tenho. Nossa, é muito insight que eu tenho aqui. Né? Às vezes passa um monte de coisas aqui pela minha cabeça, eu falo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Algumas vêm à tona, outras eu vou elaborando, né, à medida que depois do vídeo, mas é importante, quer dizer, que algum ganho eu tenho, óbvio que eu tenho. Ganho em reconhecimento, ganho em conhecimento, ganho em transformação da energia, transmutação da energia, ganho em estabelecer a minha identidade perante vocês. Nossa, tem tanta coisa, né, que a gente ganha. Então, de graça nunca a gente nunca faz nada gratuitamente nesse sentido. Quando a gente fala gratuito, gratuito é porque não está sendo pago na moeda, mas não é realmente gratuito nada. A gente está sempre fazendo uma grande troca aqui. E o compartilhar, não compartilhar, desculpa, o comentar comigo faz parte dessa grande troca. Então eu peço sinceramente que você comente comigo, me diga o que você achou, tá, da numerologia e qual o potencial que você vê aí para você. Tá? Te ajudou? Não te ajudou? Isso é importante para mim, tá? Me dá um super apoio, uma super força, tá bom, gente? Então é isso. Se não sei o que vai ser o próximo, ainda não pensei, mas com certeza eu vou trazer muito aí de numerologia ainda, tá bom? Até a próxima.